Bom, quando o embaixador André Corrêa do Lago me ligou por telefone da China, para me contar para o seu enviado especial de agricultura, eu disse que não era uma coisa na qual eu tinha muita confiança. Eu nunca fui a nenhuma COP da minha vida antes, não conhecia as COPs, eu como é que funcionava, mas eu tinha uma certa desconfiança de organizações, de reuniões multilaterais desse tamanho, que eu participei de muitas, como ministro, presidente da Aliança Mundial Cooperativa, e eram muito técnicas, muito interessantes, mas sem resultado concreto para ninguém. E o embaixador, que eu conheço há mais de 30 anos, falou: não, Roberto, mas o que eu quero é exatamente isso, eu quero é implementar as decisões que foram tomadas no Brasil e as anteriores também, coisas que foram decididas desde de Paris até passando por Baku, passando por Sharm el-Sheikh, no Egito. Nós vamos implementar decisões que foram tomadas ao longo desses últimos anos. Aí eu tive simpatia pelo projeto, porque esse é um tema que me anima há muito tempo, há muitos anos. Eu tenho discutido com frequência em artigos e seminários e eventos que participo o papel que cabe ao Brasil num cenário global de segurança alimentar, transição energética, mudanças climáticas e redução das desigualdades sociais. E tenho a convicção de que quem vai resolver isso é o agro da faixa tropical do planeta. América Latina, África, subsaariana e parte da Ásia também. Por quê? Porque nessa região do mundo é que tem terra disponível para ampliar a produção e a produtividade é baixa, a tecnologia é baixa. Então tem que melhorar a produtividade e levar a tecnologia para cima de tal forma que você possa produzir muito mais com menos terra e menos recursos financeiros. E o Brasil já fez isso. O Brasil desenvolveu uma tecnologia nos outros 50 anos. Os números são eloquentes, o que nós fizemos é espetacular. Vou dar só um número para que isso fique claro, né? De 1990 até hoje, portanto, em 35 anos, a área plantada com grãos no Brasil cresceu 116%, dobrou. E a produção de grãos cresceu 476%, 4 vezes mais, quase 5 vezes mais, né? O que foi isso? Tecnologia tropical desenvolvida aqui no Brasil e que permitiu esse ganho de produtividade espetacular, anual, superior a 2%, quase 4% por ano de produtividade que aumentou. Isso pode ser replicado no cinturão tropical do planeta. Então, esse convite do embaixador Corrêa do Lago me trouxe essa lembrança de que, quem sabe, numa COP realizada no Brasil, não é uma COP da floresta, não é uma COP da agricultura, não é uma COP do Brasil, é uma COP do clima, mas realizada no Brasil, quem sabe tivesse chance de mostrar ao mundo com bastante amplidão o que foi feito no agro brasileiro e oferecer essa experiência para o mundo tropical de tal forma que houvesse um processo de segurança alimentar muito mais consistente em termos planetários. Então, por essa razão, aceitei o convite do embaixador Corrêa do Lago. Inicialmente, o pessoal aqui da GV, que é muito preparado, a Thalita Pinto, que já foi a várias COPs, outros técnicos nossos aqui, a Camila, o coordenador geral da GV Agro, que é o Guilherme Bastos, são pessoas que conhecem eventos internacionais, já participaram de mais de uma COP. Então, com eles, armamos um esquema trazendo técnicos de várias instituições das diferentes cadeias produtivas, tendo vista montar um projeto. Esse projeto foi alimentado depois pela criação do Fórum da Agricultura Tropical Sustentável, juntando think tanks e instituições voltadas a esse tipo de problema de maneira mais articulada. Iniciamos um trabalho. O que nós estamos pretendendo fazer? Primeiro, contar a história do agro brasileiro nesses 50 anos, sob uma ótica, tecnologia, inovação tecnológica, desaguando em sustentabilidade, ou seja, uma questão voltada para mitigação e condições de resolução de problemas climáticos bastante consistentemente organizado no Brasil. Então, quero mostrar essa história. Para isso, contratamos uma pessoa que conhece o assunto, está recebendo inputs não só da agricultura, mas como é que foi com semente, como é que foi com fertilizantes, com defensivos,
com máquinas agrícolas? Como é que foi com o crédito, com a logística, com a indústria de transformação? Como é que foi com a assistência técnica? Como é que foi a extensão rural? Como é que as cooperativas atuaram nesse processo? Como é que a indústria de insumos e a indústria de alimentos participou dessa discussão toda? Porque não é o agro, é o conjunto de cadeias produtivas. Então esse é um documento abrangente, farto em números e informações, mostrando o crescimento e geração de empregos, de riqueza, de renda, de exportações, saldo comercial, a inserção do Brasil no mundo inteiro via agricultura, o agronegócio, pecuária e os produtos agrícolas voltados à alimentação, energia e fibras, mostrando isso à exaustão, com um documento amplo, historiando com clareza os resultados, mostrando inclusive como foi feito a parte institucional, legal, tudo que foi feito para chegar onde chegamos no Brasil em 50 anos de muita luta. Essa é a primeira parte do documento. A segunda parte tem 3 diferentes dimensões. A primeira dimensão é mostrar que essa história não acabou. Há muito mais o que ser feito ainda, tendo em vista sempre o mesmo projeto. A agricultura sustentável em todos os seus níveis. Por exemplo, o governo brasileiro tem uma ambição muito grande de reconquistar 40 milhões de hectares de pastagens degradadas para agricultura, floresta, plantada, etc. Então, é um tema a ser observado. Outro, o avanço impressionante dos bioinsumos. Isso vai ter que ser contado com bastante clareza e olhando para frente cada vez mais. Outro, o tema da inteligência artificial, que indiscutivelmente terá um papel central nas cadeias produtivas, não só na agricultura, não só na agropecuária, mas na cadeia produtiva também. Então, são muitos os temas, a agricultura regenerativa, a agricultura circular, tudo que tem de novo e que vai surgir também de novo daqui para frente, nós temos que incorporar esse processo sempre com o mesmo objetivo: tecnologia, inovação para a agricultura tropical sustentável. Então esse é o primeiro capítulo da segunda parte. Evidentemente, esse capítulo pressupõe recursos financeiros, então nele estará inserida também uma ideia de demanda por recursos financeiros para que essas coisas avancem nessa direção. A segunda parte é muito ligada à ideia do embaixador Corrêa do Lago e que, de fato, foi o que me atraiu para aceitar esse novo papel, que é o Brasil se colocar como um hub de distribuição de tecnologia para o mundo tropical, América Latina, África e Ásia. Ensinar o mundo inteiro tropical a fazer o que nós fizemos, com competência, de tal forma que todo mundo possa trabalhar. Nós dominamos o cerrado, uma área difícil. A savana africana é muito parecida com o cerrado brasileiro, outras áreas da Ásia também. Nós podemos replicar o que foi aprendido aqui com bastante rigor e vigor em outras áreas do mundo, garantindo segurança alimentar, a transição energética é óbvia. O que o Brasil fez, nossa matriz energética tem 50% renovável, do mundo é 15% renovável. Só que os 50% renovável que nós temos, dos 50%, 60% é biomassa. É etanol de cana, é etanol de milho, é biodiesel de soja, biodiesel de óleo de palma, é bioeletricidade gerada a partir de bagagem de cana, é biometano a partir de dejetos de animais ou do próprio restilo da cana-de-açúcar, é lenha. Tudo isso é agricultura que produz. Então, 60% do renovável nosso, é 50%, é agro. Isso o mundo inteirinho pode fazer, tropical, com sobras e tranquilidade. Gerando emprego, riqueza e renda, nada mais pobre que a área da agricultura desses países tropicais e emergentes. Então, essa ideia é que nós queremos colocar no segundo capítulo com uma agregação. Tudo isso, evidentemente, necessita de uma revisão do sistema de comércio internacional, uma flexibilização, porque, indiscutivelmente, hoje os países desenvolvidos têm mecanismos de proteção bastante exagerados, em alguns casos desiguais, injustos até. Então é preciso que haja essa visão planetária de um mundo mais equilibrado e mais justo, permitindo a esse mundo tropical pobre avançar com tecnologia e ciência sustentavelmente em direção aos mercados voltados à agricultura mundial. Então, tudo isso está no segundo capítulo, que é queremos
servir ao mundo, mas para isso o mundo tem que querer também ser servido com os sistemas de políticos comerciais bastante mais transparentes. Obviamente, é um momento difícil para isso, com o sistema de tarifas que foi criado recentemente pelo presidente dos Estados Unidos. Pode ser que haja alguma dificuldade para essas coisas avançarem, mas a verdade é que tem que haver uma ação mais morigerada em termos de políticas comerciais abrangentes que abram espaço para o acesso aos petrotropicais. E o terceiro capítulo da segunda parte vai ser um reconhecimento de que, infelizmente, o Brasil tem coisas ilegais acontecendo. Desmatamento ilegal, invasão de terra, incêndio criminoso, garimpo clandestino, leis fundamentais que não são cumpridas. O próprio Código Florestal até hoje não está inteiramente implementado, porque os estados não fazem a sua parte em relação ao CAR. Então isso tudo vai estar no nosso texto também, para dizer, olha, antes que alguém diga, vocês não cumprem a lei, nós vamos dizer que não cumprimos e queremos que essas coisas aconteçam com uma ação mais consistente do governo federal, governos estaduais e apoio internacional também, considerando, por exemplo, mercado de carbono ou considerando o tema do valor da floresta em pé ser maior do que a floresta deitada. São temas todos que estão correlatos na direção da legislação que tem que ser cumprida, tendo em vista, de novo, sustentabilidade produtiva em todos os níveis. Então, esse texto é um texto que está sendo negociado, estão trabalhando nele, uma equipe grande, aqui de Getúlio Vargas e de outras instituições. Será discutido no IPA, que é um estudo pensará que tem mais de 50 de classes trabalhando em conjunto, porque a ideia é ter uma única posição do agro brasileiro. Não adianta a soja falar uma coisa, o boi falar uma coisa, a cana não. Tem que ter uma coisa só. Evidentemente, pode haver algum pequeno, algum tema específico que alguém pode colocar adicionalmente, não há problema nenhum. Mas a avenida central tem que ser única em relação à defesa da ciência, tecnologia, da sustentabilidade de maneira bastante abrangente. Então, a ideia é essa, submeter esse texto ao IPA, simultaneamente à Frente Parlamentar Agropecuária, que terá o seu papel a jogar desculpa, também na COP, e aí então isso será acoplado a um trabalho que o próprio Ministério da Agricultura está fazendo na mesma direção, de modo que a gente tenha um único texto representando a disponibilidade, a disposição que o brasileiro tem de se oferecer ao mundo tropical de maneira bastante consistente. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que cada um dos enviados especiais tem direito a fazer 2 seminários. E aí nós discutimos bastante esse tema, decidimos fazer um deles sobre agroenergia, que é um tema maravilhoso. Isso é uma coisa que pode ser assumida pelo mundo inteiro, obviamente, no mundo tropical mais vigorosamente, desmentindo uma bobagem que se falou no tema do pró-álcool 50 anos atrás, que a produção de cana fazer álcool ia acabar com comida. Ao contrário, o canavial entrou onde não havia agricultura, levou máquina, tecnologia, gestão, e a produção de grãos cresceu muito mais do que a produção de cana. A produção de alimentos cresceu muito mais do que a produção de cana nesses 50 anos. Então isso é uma bobagem achar que para produzir energia vai tirar alimento. Além do que, o etanol de milho, por exemplo, gera um farelo DDG para alimentação animal. O biodiesel de soja, farelo de soja para alimentação animal. Então, na verdade, você aumenta mais a oferta de farelos proteinados para a produção animal com muita competência e com um valor mais baixo do que o próprio grão teria. Então, essas são coisas que nós queremos mostrar num seminário, esgotando o assunto do etanol de milho, etanol de cana, biodiesel, biometano, SAF, tudo aquilo que a agroenergia pode produzir no mundo em desenvolvimento e ser aplicado no mundo desenvolvido também. E o segundo seminário que queremos fazer é diretamente ligado ao mercado de carbono, mas na pecuária de corte. Tem toda uma informação de que o metano oriundo da erutação bovina forte emissor de gás de efeito estufa, mas nós queremos mostrar, com o estudo feito pela Embrapa e outras consultorias internacionais, que no círculo completo, todo o ciclo da pecuária, desde o nascimento do bezerro, passando pelo pasto, pela cerca, pela alimentação, até o frigorífico, na verdade, a pecuária tecnificada sequestra gás de efeito estufa e não emite.
que de resto a agricultura inteirinha faz. Então esses 2 seminários nós temos que organizar no meu papel como enviado especial. Paralelamente, estando lá em Belém durante todo o período da COP, eu tenho sido convidado para fazer palestras em vários níveis, tanto na Blue Zone, que é a área ligada à área governamental, quanto no Green Zone, ou até mesmo no AgriZone, que vai ficar na Embrapa, lá em Belém do Pará, em que teremos uma campanha muito grande, em que vários eventos podem ser criados pelo setor privado. Empresas que defendem o setor de pecuária, ou defendem a soja, ou defendem a integração lavoura, pecuária, floresta, ou defendem a floresta, ou a pesca, podem apresentar seus resultados, seus trabalhos em eventos paralelos, tanto do setor privado quanto do setor público. Essa parte não é da minha responsabilidade, mas o setor privado pode se oferecer, buscar espaço nos eventos para poder mostrar a sua cara tecnificada e sustentável pelo mundo inteiro. Então, resumo, o enviado especial tem uma missão mais de mostrar o que é possível fazer no mundo tropical e que tem efeito positivo no planeta inteiro, não é só no mundo tropical. A segurança alimentar e energética tem um reflexo no mundo inteirinho, todo mundo se beneficia do processo, mas cria riqueza, renda e atividade produtiva, empregos no mundo tropical, que é o mundo mais pobre do planeta. Então a ideia é mostrar isso com clareza e ensinar como foi feito para todo mundo. Primeira parte. Segunda parte é oferecer espaço para debates públicos e ou privados ao longo de todo o período da COP, em eventos cedidos pelo governo, da Blue Zone, ou pelo setor privado, na Green Zone ou na AgriZone, na Embrapa. Essa é a missão que a gente pretende cumprir na COP. Feito isso, e aí sim, atendendo a uma demanda específica do embaixador André Coelho do Lago, a ideia é montar um esquema que mostre o Brasil, que foi exibido durante a COP, ao mundo inteiro como um agente de transformação, um agente de exportação, tecnologia, ciência, conhecimento, tudo que aprendemos a fazer no Brasil para o mundo tropical inteirinho. E com isso servir de uma maneira muito mais forte ao interesse mundial pela segurança alimentar e energética que tanto prezamos. Obviamente, tudo isso tem intercorrências. A COP não é uma coisa isolada do mundo, não é isolada de outros temas brasileiros. A agricultura é um pedaço que vai ser tratado na COP. Temos que aproveitar a oportunidade. A oportunidade é única, não podemos perder a oportunidade de mostrar isso. Nem todo mundo gosta da ideia, nem todo mundo acredita que vai dar certo, mas nós temos que acreditar que vai dar certo porque o Brasil precisa mostrar o que fez e a que veio em termos mundiais. Então, a oportunidade tem que ser mostrada. Agora, paralelamente, ocorrem temas que muitas vezes perturbam, digamos assim, a direção pré-estabelecida. Por exemplo, há uma discussão agora sobre o plano clima, que é uma questão que o Brasil precisa mostrar, todos os países precisam mostrar seus compromissos para redução de emissões, né? Não é obrigatório que seja na COP isso aí, mas e até o ano que vem isso tem que ser preparado. E o Brasil fez um plano que, evidentemente, não corresponde aos anseios do povo do campo, atribuindo à agricultura uma responsabilidade muito maior que os demais setores em relação à redução de emissões, jogando tudo nas costas da agricultura. Isso tudo provocou uma reação muito grande por parte da agricultura. Eu mesmo, convidado especial, fiquei bastante aborrecido, porque é óbvio que isso na COP terá um efeito paralelo negativo para a agricultura. A gente está mostrando tudo que tem de positivo. Vem o governo e mostra a parte negativa, que é mal feita, com cálculos errados. Então, felizmente, o próprio embaixador André Coelho do Lago e alguns ministros ligados ao tema estão revisando esse processo todo. Eu espero que até mais um mês, no máximo, a gente tenha tudo isso definido claramente em favor do Brasil e não de interesses específicos de um setor da economia brasileira.